Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo aos Filipenses 4:12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e, no segundo, identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá a todos e todas, irmãos, confrades do Grupo Espírita Francisco de Assis e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Nós continuamos, desde a pandemia, firmes e fortes, com esse trabalho do estudo da difusão da doutrina espírita através das redes sociais, através dessa forma online, que veio para ficar, pelo jeito. É uma forma da gente levar essa mensagem consoladora, essa mensagem altruísta a todos aqueles que não têm condições, às vezes ainda, de ir no centro espírita, seja por questão de transporte, seja por questão de horários, enfim, que tem mais facilidade de ter acesso aos conhecimentos, aos estudos doutrinários, dessa doutrina consoladora, acolhedora, acalentadora, a doutrina espírita, o Consolador prometido, através desses meios eletrônicos à distância. E nós estamos aqui no GEFA continuando nessa missão, nesse trabalho que temos certeza leva muita mensagem de paz, otimismo e bem a muitas pessoas. E continuando, a gente hoje vai dar sequência, como já disse, nós vamos estudar
o Evangelho segundo o Espiritismo. A lição de hoje, que nós vamos tratar, ela vai abranger, né, o capítulo 28, entre os itens 24 e de 27, que aborda, né, intrinsecamente, né, a prece para pedir um conselho e a prece que a gente faz nas aflições da vida, né? Então, o capítulo 28, né, como a gente já sabe, a gente vem nessa sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe que o capítulo 28 ele trata da coletânea de preces espíritas, não, que Kardec inseriu, né, colocou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não para ensinar a gente a decorar preces, não é isso não, tá? Ele fala isso bem lá no início, né, que não é para a gente fazer preces, né, não é um, digamos, um brevário de preces, né, para a gente fazer, para a gente ler, repetir, não. É apenas um auxílio, né, que ajuda a gente, às vezes a gente não tem alguma dificuldade, né, tem irmãos que tem dificuldade às vezes de falar prece, de dizer uma prece, fica na dúvida, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo nada? Então Kardec deu um caminho, deu uma luz, deu uma jornada, que na realidade serve assim, como, vamos dizer assim, no momento atual, na linguagem atual, né, dá um pé, né, na bola, né, dá assim um pé inicial, um chute inicial, vamos dizer assim, né, na bola da partida, e a gente com o tempo começa a fazer a prece do nosso jeitinho, não? Do nosso coração, né, da forma intimista que a gente tem de falar com Deus, não? Que a prece é para isso. A prece é o nosso primeiro socorro, é o nosso primeiro acalanto, é o nosso primeiro, digamos assim, amparo que a gente tem a todo momento, a todo instante, que está à nossa mão. Por quê? Porque é uma forma da gente conversar com Jesus, conversar com Deus, né? Tudo isso através dos bons espíritos, dos nossos mentores e guias espirituais. A prece ajuda a gente a se acalmar, porque atrai bons fluidos, os espíritos trazem bons fluidos para a gente. A prece ajuda a gente a ter mais equilíbrio. A prece ajuda a gente a ter uma visão melhor do momento que a gente está passando, para que a gente possa fazer escolhas também melhores. A prece, enfim, ajuda a gente a superar os momentos de dificuldades e a viver, né, com sabedoria os momentos de bonança. Veja bem que eu falei, ajuda a superar as dificuldades, não retira as dificuldades, porque bem lá, como disse no estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, também só que no capítulo 27, não, tirar as dificuldades nem sempre é o melhor, ou melhor, nem sempre é permitido, porque as vicissitudes, as dificuldades, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vive, fazem parte das nossas provações, fazem parte das nossas reparações e servem para a gente se aprimorar, para a gente aprender, para sanar feridas emocionais, né? Então, essas feridas que ajudam a gente, sanando-as, né, a gente vai de fato melhorar, a gente vai mudar, a gente vai ver as coisas de forma diferente, a gente vai perceber de forma diferente aquilo que a gente olhava como uma coisa extremamente complexa e às vezes até ruim e dotada, né, que a gente carregava de sofrimento. A gente vai ver que, entendendo, a gente vai ver que pode ser a oportunidade da gente mudar, né? Fácil não é, nenhuma transformação é fácil, nenhuma mudança é fácil, nenhuma forma da gente reelaborar, ressignificar a vida, a existência, o para que estamos aqui, que é a pergunta correta que a gente deve fazer. Para que a gente vive, a gente passa por determinados momentos, que é a conclusão que a gente deve fazer, né? Ou seja, para que, né? Para que a busca que eu devo fazer para eu concluir, né? Que tudo isso é um aprendizado e não ficar em questionamentos de porquê, né? Porque Deus nos ama e o porquê está óbvio, né? É porque Deus quer. Deus, da sua misericórdia, nos permitiu isso, né?
E tem toda uma pleia de espíritos que estão ao nosso lado, que vão ajudar a gente a caminhar, a trilhar, né? Claro, não é inevitável uma queda, não é inevitável um tropeço, é inevitável uma frustração. Às vezes vai doer, mas tudo isso vai servir para a gente levantar e seguir melhor ainda. Que lembre-se, você não é feito em linha de trem, você não vai seguir um sentido só que está delineado, não. O sentido que faz é você. Você tem a bênção do livre-arbítrio e você pode fazer escolhas melhores para o teu aprimoramento espiritual e intelectual. Nunca esqueça disso. E a prece, nos momentos às vezes mais complicados, é o nosso grande alento, é a nosso grande, aquela corda, quando a gente está assim numa falsa baiana, aquela corda que balança, a gente encontra ali uma corda que é firme e a gente consegue ultrapassar. Por que eu digo com certeza e fé que essa corda é firme? Porque ela está introduzida, está sendo esticada para a gente pelos bons espíritos, né? Amando de Jesus, com amparo de Deus, mas porém a gente tem que segurar a corda e atravessar o caminho. Lembre-se disso, você tem força para fazer isso, e o Evangelho nos ensina, né? Senão, por que Jesus falaria: bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados. E é nesse tocante, né, que a tônica de hoje, né, aqui do Evangelho, né, na questão das preces, vem exatamente num ponto crucial quando a gente faz prece, né? Porque a prece serve para o quê? Para louvar, né? Louvar a Deus, o poder superior, a glória de Deus, né? O amor e a misericórdia que Ele tem com a gente, né? O amor especial e incondicional que é para a gente evoluir, a condição que Ele nos deu de caminhar, de construir, né, a felicidade de um dia ser espíritos puros, né? Então a gente louva isso, ter esse Deus bom, misericordioso e perfeito nas nossas vidas, para agradecer, né, por todas as oportunidades, agradecer por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é e por tudo que a gente está conquistando. E também, como somos espíritos em evolução, não pode deixar de pedir, né? E o tema do estudo de hoje é justamente sobre duas formas de pedir, né? Uma forma de pedir, uma no que diz respeito a pedir um conselho. Ó, a gente faz muita prece, né, para tirar as coisas da frente, mas a gente tem que ver, aprender e ter a consciência e saber como pedir, né, para ter um conselho para a gente realmente ajudar a gente na nossa tomada da decisão, no nosso livre-arbítrio. E o outro, né, nas aflições, não? Então vamos ver aqui, com relação a pedir um conselho, fala Kardec o seguinte aqui, numa instrução preliminar no item 24. Quando estamos indecisos de fazer ou não qualquer ação, devemos, antes de mais nada, nos fazer as seguintes perguntas. Primeira, aquilo que eu hesito em fazer pode trazer prejuízo a outra pessoa? O que é hesitar? Aquilo que eu tenho dúvida, aquilo que eu não sei se faço ou não faço, aquela decisão que eu estou me esquivando de tomar, as tergiversações que eu faço de falar, de apresentar, de desempenhar, né, um comportamento, uma conduta. Será que isso está trazendo prejuízos a uma outra pessoa? Né? Que se eu fizesse, eu ia trazer benefícios, ia ser bom para outra pessoa e eu ia resgatar, ia me melhorar de alguma forma? Será que essa hesitação não está me prejudicando? Então, tudo isso antes da gente fazer, pedir um conselho, né? Então, aqui falar aqui, ó, antes de mais nada, fazer as seguintes perguntas para você. A primeira é essa, né? Se aquilo que eu hesito em fazer pode trazer prejuízo a outra pessoa. Ou seja, enquanto estou na dúvida, eu estou prejudicando outra pessoa. Estou na dúvida se eu faço ou não faço. Segunda questão, segundo item que ele diz para a gente ver, segunda pergunta que ele diz para a gente fazer para a gente. Pode ser útil a alguém? Né? O que eu quero fazer
né, que eu estou buscando um conselho, uma orientação, vai ser útil para alguém? E terceiro, e terceira pergunta no caso, né? Se agisse assim comigo, eu ficaria satisfeito? Então parece que é aquele, não sei se foi do filósofo Sócrates, né? Que falava de passar nas 3 peneiras, né? Mais ou menos isso, tá? Da gente falar assim, antes da gente, esse conselho, essa coisa que eu estou buscando uma orientação, né? Antes de eu pedir essa questão, antes de eu pedir uma orientação, vamos analisar realmente o que eu estou querendo, se isso que eu estou querendo vai ser realmente útil. Por isso ele fala passar nessas 3 peneiras, nessas 3 perguntas, né? Se pode ser útil a alguém o que eu estou fazendo, se a minha hesitação, né, essa demora em tomar uma decisão está prejudicando alguém, né? E se alguém, se eu ficar, se alguém fizesse isso comigo, eu ficaria satisfeito. É mais ou menos aquilo que Agostinho fala, né, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Será que eu fiz tudo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, né, no dia de hoje? Não? Tá? Aí continua Kardec. Se o que desejamos fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente colocar na balança as vantagens e desvantagens pessoais que podem disso resultar. Né? Então, se o que eu estou fazendo só vai beneficiar a mim, só a mim, exclusivamente, particular, será que consequências isso vai ter? Será que eu estou beneficiando a mim, mas estou prejudicando outra pessoa? Não? Aqui não vale aquele ditado que alguns falam aí na linguagem leiga, aí, um ditado comum que a gente escuta, né? Não existe felicidade sem que felicidade de um sem que o outro tenha uma complicação ou não seja tão feliz. Não existe isso. Na felicidade eu posso ser feliz e o outro também pode ser feliz, né? As felicidades são compatíveis e não incompatíveis, né? Então quer dizer que o outro tenha, o outro ter, o outro tem que não ter. Então é isso que a gente chega à conclusão aqui. Eu tenho que analisar se o que eu quero, eu vou trazer prejuízo e desvantagens a alguém, né? Então se isso acontecer, eu não posso ser feliz, porque eu não estou fazendo ao próximo, né, aquilo que eu não estou amando ao próximo, dando exemplo, não estou praticando o amor ao próximo como a mim mesmo, né? Depois Kardec pergunta: se ele interessa a outra pessoa, ou seja, se interessa o que eu quero fazer, estou pedindo orientação, interessa a outra pessoa, se eu fazer o bem a um, possa fazer o mal a outro. É preciso pesar igualmente a soma do bem e do mal para se abster ou agir. Então, a gente não tem que balançar. Kardec está sendo bem explícito aqui, né? Que não é uma questão só vai ser bom para mim, eu vou fazer, não. Vamos analisar as consequências disso. Se é para um outro, não, também tem que ver, será que vai ser bom para o outro mesmo a gente lutar, pedir para ele conseguir determinada coisa ou desenvolver determinado processo ou adotar determinada decisão? Será que vai ser bom para ele mesmo? Será que as consequências para ele, a gente ajudando ele nisso, a gente não está ajudando ele a se prejudicar, em vez de evoluir? Não? Vamos ver. Às vezes a gente tem que ter esse projeto. Às vezes a gente, quando fala assim, não, né? Não, ou mostra uma outra perspectiva, não o que aquela pessoa está pensando ou julgava se era melhor, a gente pode estar ajudando mais do que se ajudá-la naquele projeto, não? Então, na realidade, isso aqui é uma verdadeira análise das nossas ações, para que a gente faça boas escolhas. Na verdade, Kardec está falando isso aqui, né? Essas instruções complementares para a gente, antes de fazer qualquer escolha, tomar uma decisão, pesar bem, ponderar bem, né? Dentro do que diz a lei moral, dentro do que diz a lei natural, dentro do que diz a lei do mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque se a gente crescer e prejudicar o outro, não vai adiantar, que a gente vai conhecer daqui a pouco que a gente não vai ser completamente, a gente não vai ser feliz, melhor dizendo. Não tem como, quando a gente consegue alguma coisa que em um determinado momento pode, entre aspas, né, você julgar que te faz bem, mas na realidade as consequências daquilo não vão te fazer bem, porque você foi objeto, né, de repente
do sofrimento de alguém, não é isso? Tá? Aí termina Kardec. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, ainda é preciso considerar a oportunidade e as circunstâncias do fato, pois uma coisa boa por ela mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis, é claro, né? É como se eu falasse assim, eu tenho uma pessoa que ela tem muito desejo, ela tem muita, digamos assim, uma vontade incrível de ter, sei lá, um equipamento, um carro, né? E eu vou lá, proporciono isso para ela, ajudo ela a conseguir isso. Mas só que eu não me preocupo se ela realmente domina a utilização daquilo, a condução daquilo, né? Às vezes a gente consegue isso, arranja isso, e isso pode ser aquele veículo objeto de um acidente com a própria pessoa ou também prejudicando a outrem, né? E a gente faz parte de toda essa problemática. Isso que a gente tem que pensar também, né? Isso que Kardec está falando aqui. Não? Porque a gente pode ajudar a conquistar coisas que a gente ou o outro pode não ter a habilitação necessária, não ter o conhecimento necessário, mas que tudo não ter sabedoria necessária para lidar com aquilo. Não? Aí continua Kardec: se não for conduzida com prudência e seriedade, ou seja, em mãos inábeis, se a coisa for utilizada não dá, se não for, como eu acabei de falar, conduzida com prudência e seriedade. A gente não tem seriedade para ter aquilo, não? Por isso que a gente não entende, porque Deus não nos concede determinar, pô, Deus me ajuda a ter aquilo, você fica ali, mas não é a hora. Não é a hora, porque a gente às vezes não tem, muitas vezes não tem ainda a sabedoria, a condição moral para ter acesso àquele conhecimento. Né? A gente vê na questão do conhecimento, porque eu falei conhecimento, a gente teve acesso a certos conhecimentos, e o que a gente fez, né? Devido à nossa condição moral, né? A gente tem conhecimento aí de trabalhar com a energia nuclear, que foi utilizada para o bem, para a saúde, né? Aí na oncologia, na medicina nuclear, né? Utiliza muito, não? A radiologia, né? Utiliza muito essa parte aí do que diz respeito da radioatividade, mas também fizemos uma bomba atômica. Então tem que se ver, será que a gente tem sabedoria, condição moral para ter acesso a essas coisas? É isso que a gente tem que avaliar, né? Aí, finalizando, Kardec fala: em todos os casos, pode sempre solicitar a assistência dos nossos irmãos, dos nossos espíritos protetores, se lembrar deste sábio ensinamento. Na dúvida, abstenha-se. Ou seja, se aquilo que a gente deseja, se aquilo que a gente quer, né, em algum momento você tem dúvida, você não tem, acho que não está certo, acho que não estou seguro, abstenha-se, que pode ser que não seja um momento daquele, um momento, a hora certa de você ter a condição de ter acesso, né, àquilo que você procura, aquilo que você deseja, aquilo que você busca. Não que você não seja, não tenha condição de chegar lá, mas às vezes no momento eu ainda não tenho a condição moral de ter acesso a isso, não? Tá? E a outra, a prece é bem curta, né? A prece fala assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que me encontro. Dirige meus pensamentos para o bem e desviai-me da influência dos que tentarem me desencaminhar. Não, então tá aí. Se eu não estou sentindo boa influência, se eu não estou seguro, abstenha-se, porque às vezes a gente pode estar seguindo em função da nossa imperfeição, em função, lembra das paixões? Do excesso da vontade de ter, ser, utilizar, acessar alguma coisa. A paixão é o corcel desgovernado, e às vezes a gente não está no melhor do equilíbrio emocional, não está no melhor dos sentimentos e pensamentos para ter acesso àquilo ali. Por isso, abstenha-se, né? Para que a gente não desencaminhe. Peça ajuda aos bons espíritos, que eles vão te auxiliar. Porém, há que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? E o 26 fala nas aflições, né? Tá? Por isso que eu falei no início, bem-aventurados as aflições. Por que Jesus falou bem-aventurados? Porque a gente está
progredindo, né? As aflições, elas acontecem por nós estamos reparando coisas do passado e estamos aprimorando coisas que a gente desenvolveu no presente. Então, nem sempre as aflições, né, são coisas ruins, são assim, na realidade, degraus de uma escada que a gente tem que subir para que a gente chegue no momento de evolução e de aprimoramento moral, né? Aí fala Kardec aqui no item 26. Podemos pedir a Deus benefícios materiais, né? Infelizmente a gente ainda faz isso, não? E ele pode nos atender quando tem um objetivo útil e sério. Não é sério, não é? Se eu vou, né, pedir um bem material que vai ajudar, né, eu a trabalhar melhor, eu a agir melhor em prol, né, da caridade, em prol do desenvolvimento da beneficência, da beneficência ou da benevolência, melhor dizendo, da indulgência, na prática do perdão. Às vezes o bem material ajuda a gente, né? Tá? Vamos dizer, um computador que vai me ajudar a entrar na internet, ver, né, assistir mais lives, essa coisa toda, né? Pode servir, né? Vamos lá, tá? Mas como julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista, e sendo a nossa visão limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que se desejamos, né? Porque a gente está fixado no presente, a gente não tem consciência do que fez, ou melhor, mas tem um véu do esquecimento, né? A gente sabe que pelo que a gente tem a vida aqui, o que a gente pode ter feito no passado, não? E não temos fé no futuro, a gente não vê que hoje está constituindo o amanhã na nossa eternidade, né? Aí continua Kardec mais à frente. Deus, que vê melhor do que nós e apenas quer nosso bem, pode nos recusar o que pedimos, como um pai recusa o filho algo que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos desanimar por isso. É preciso pensar ao contrário, que a privação do que desejamos não é imposta como prova ou como expiação, e que nos é imposta, desculpa, eu li aqui, o que poderia prejudicar. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos desanimar por isso. É preciso pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que tivermos suportado. Gente, suportar, ter resignação, entender, né? Superar sem lamuriar, entender que aquilo é para o nosso aprendizado, entender que pode incomodar, né? Pode doer, às vezes fisicamente, né? Pode doer, físico, mas o sofrimento a gente pode trabalhar, né? Porque quando a gente tem entendimento, o sofrimento fica menos intenso. A gente transforma o sofrimento numa perspectiva de oportunidade, numa perspectiva que eu estou passando aquilo com um determinado objetivo. Entendeu? Esse é o grande objetivo. Está entendendo? Bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos que serão consolados, porque a gente está passando por esse aprendizado, né? Certo? Então, nem sempre, gente, né, aquilo que a gente pede nos será concedido, porque a gente tem na justa medida, na condição que a gente necessita para o nosso melhoramento espiritual e moral. Não? Aí você entende que nem sempre, né, a cura de uma enfermidade física ou cura de uma enfermidade psíquica, moral, né, a gente nem sempre ela é a melhor coisa. Às vezes aquela limitação física ou aquele problema que ajuda a gente a ter que mudar de certas coisas, ter que reelaborar certos pensamentos, né? Ela faz parte desse movimento nosso de transformação que Deus nos impôs, que Deus nos deu como oportunidade para a gente seguir, né? Por isso não lamurie, não? Tudo está na medida certa. Como diz uma canção, né, do cantor, acho que é o nome de Benito de Paula, se não me engano, né, dando crédito a ele, que fala assim: tudo está no seu lugar,
Graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu não sei nem se ele é espírita, nada disso, mas só lembrei agora disso, porque, queira ou não queira, né, esse refrão foi tem até a ver com a nossa música, e eu lembrei disso agora, né? Que eu ouvia muito essa música quando era adolescente lá na minha família, né? Tudo está no seu lugar, graças a Deus. E realmente está, tudo está no seu lugar. Deus não faria nada para prejudicar a gente. Se nós somos imperfeitos, não fazemos isso com nossos filhos, com nossos entes queridos, né? E a prece, né, das aflições da vida, fala assim, como Kardec propõe: Deus Todo-Poderoso, que vedes nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente a súplica que vos dirijo neste momento. Se meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for útil, justo a vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossa vontade venham em minha ajuda para a sua realização. Como quer que seja, meu Deus, que vossa vontade seja feita. Se meus desejos não forem atendidos, é que a vossa vontade vossa vontade provar-me, é que é de vossa vontade provar-me, melhor dizendo, e eu me submeto sem queixas. Fazei que eu não desanime nem desencoraje, e que nem minha fé e nem minha resignação sejam abatidas. Perfeito, né, gente? Está aqui a sugestão da prece, né? Fé no futuro, resignação com as coisas que eu não posso mudar e coragem. Quando a gente fala aqui, coragem moral, coragem para mudar, coragem para fazer o que tem que ser feito no teu interior, né? Tem que ter coragem, porque não é fácil, né? Tem que ter coragem porque é uma mudança difícil, porque significa uma mudança, uma briga, né? Vamos dizer, não briga, mas um trabalho de você contigo. Por isso é tão difícil, né? Vamos pensar nisso e ter certeza, gente, que Deus nunca nos desampara, né? E que, como Jesus disse, sigamos nossas vicissitudes, sigamos em nossas vidas, né? Sempre, né, entregando a Deus as nossas vidas, confiando na justiça divina, é isso? Agradecendo, né? E tendo confiança, muita fé no futuro, porque nós vamos ser um dia espíritos felizes. Muito obrigado, paz e bem a todos.